Queridos amigos, senhoras, senhores, é uma grande alegria tê-los conosco. É uma grande alegria, tomara que não seja egoística, porquanto sem o afago de todos, talvez eu estivesse num canto de parede chorando, deprimido. Mas pelo contrário, captando essa energia gostosa, esse magnetismo rejuvenescedor, eu me encho de alegria de viver. A nossa vida cotidiana tem trazido tantos percalços, que comumente argumentamos da dificuldade de termos alegria, de sorrirmos. Tendo em vista nós termos decidido fazer 2 palestras com o mesmo título, e na anterior nós falamos da importância do humor. De lá para cá, do mês passado para este que estamos vivendo, provocou em mim uma alteração de conduta. Eu passei a observar o humor interessante, sadio, e com isso eu tenho dado algumas gargalhadas gostosas, que serve para nós humanos, carregados de tensões, como descontração. Eu estava vendo ontem, no YouTube, um pronunciamento de Ariano Suassuna, em que ele conta um diálogo que ele teve com um cidadão, coitado, que era deprimido, tinha problemas psicológicos, e ele já o conhecia há algum tempo pela voz, e um dia precisou ligar para ele. Quando ligou, quem atendeu foi esse conhecido dele, que tinha alguns problemas. Ele disse: estou conhecendo sua voz, você não é fulano? Sim, sou eu. Pois é, eu sou Ariano Suassuna, Ariano. Ele não entendeu bem a colocação de Ariano e disse: vou ver se ele está. Não, deixa eu lhe explicar. E ele saiu, não teve paciência e saiu. E Ariano ficou inquieto no telefone, esperando que ele voltasse. Ele foi procurar por Ariano Suassuna. Quando voltou, disse: não, olha, eu olhei todo canto, Ariano não está aqui. Disse: mas não está aí? Olha, meu amigo, eu também sei que ele não está aí. Disse: como é que o senhor sabe? Porque eu estou aqui, Ariano está aqui. Disse: mas é engraçado, o pessoal diz que eu sou doido, e o senhor telefona, sabendo que ele está aí, telefona para perguntar se ele está aqui. E disse que eu é que sou doido. E eu passei a dar risadas, me descontrair. É claro que Jesus não precisava descontrair, porque ele não criava tensões internas como nós criamos. Jesus não criava tensões internas. Ele era vacinado contra perturbações, contra inquietações, contra ansiedade, que todos nós temos. Então Jesus tinha uma alegria íntima, transmitia um magnetismo de paz onde ele andava, com quem ele convivia. Sua presença bastava para que as pessoas, tomadas de uma euforia, sentissem felizes, realizados, desejosos de se melhorarem. Essa energia que o mestre passava
eu ficava a analisar comigo como se processava. Porque é de se estranhar os primeiros diálogos de Jesus. Ele, quando completa 30 anos, nas referências bíblicas, ele vai até o mar da Galileia, e a gente imagina o cenário, o mar tranquilo, jogando suas ondas contra as pedras, se desfazendo em espumas, o céu límpido, com poucas nuvens, um barco aproximando-se para atracar, e no barco 2 pescadores, Simão Pedro e André, 2 irmãos, filhos de Jonas. Jesus está chegando às margens do mar da Galileia, olha para aquele barco e para aquelas 2 criaturas, e convida-as para segui-lo. Eu vos convido a implantar na terra o reino de Deus. Diante de um convite desse, nós imaginamos o grau de intensidade magnética de Jesus. Porquanto, se o Cristo aparecesse naquela porta e dissesse: sigam-me, provavelmente nenhum de nós teria coragem de segui-lo. Todavia, algum motivo havia para que eles aceitassem um convite assim. Como é que uma pessoa estranha, que eles estavam vendo pela primeira vez, abandona a sua arte principal de pescar, o seu ganha-pão, atendendo o convite de Jesus? O que é que há por trás dessa situação? Temos de considerar que Jesus, no plano espiritual, conversou com todos os 12 apóstolos e os impregnou no profundo do inconsciente o timbre de sua voz, a energia do seu amor, a convocação gloriosa deles alcançarem a realização íntima, a alegria de viver. É evidentemente que ocorreu dessa forma, porque senão, diante de um convite desse, jamais os pescadores iriam enrolar as redes, guardar os remos e seguir um profeta desconhecido. Fica claro e evidente que já eram conhecidos deles, e que aquela imagem, aquela fisionomia, aquele timbre, aquela sonorização vocal tocara-lhes na intimidade do coração, sensibilizando-os e fazendo-os estremecerem no mais profundo da alma, e resolveram seguir a Jesus. Analisando desta forma, nós mudamos o nosso conceito de que se Jesus aparecesse e nos convidasse, que ninguém o seguiria. Vamos alterar esse conceito, porque se algum de nós, antes, no plano espiritual,
já tivéssemos contato com o mestre, ele dissesse assim: eu vou em breve lhe convidar para seguir a mim. Aí eu fico me perguntando a intensidade da emoção que aqueles pescadores sentiram quando se viram diante de um mestre que era humano, mas transmitia uma energia perceptível para as criaturas sensíveis, e ficavam tocados de uma euforia indescritível. Aí eu volto atrás e pergunto aos senhores, diante da presença de Jesus radiando de vibrações amorosas, materializado diante de nossa visão pálida e fria, e dissesse: vinde, eu vos convido a me acompanhar. Certamente todos nós seguiríamos o mestre, como que ovelhas que conhece o pastor, que escuta sua voz e que obedece seus comandos. Nós iríamos seguir, fascinados, magnetizados, hipnotizados, aquele pastor maior, Jesus. Só há essa explicação de uma missão programada e concretizada depois. Mas nós estamos longe de Jesus. Mas uma vez que não podemos vê-lo ainda, podemos já senti-lo dentro de nós. E o sentir Jesus dentro de nós é um comando indispensável para a mudança de comportamento diante da vida. O convite do mestre é de amarmos-nos uns aos outros, de sermos alegres, de sermos felizes, porque Ele que veio trazer para nós o Evangelho, que é a boa nova, e que boa nova significa boas notícias, notícias alvissareiras. Dizia Jesus, conversando com Bartolomeu: quem é que não fica feliz ao ouvir boas notícias? Quem é que não fica feliz? Num mundo contagiado de problemas, numa época em que o povo judeu estava escravizado, dominado, ele vinha justamente para erguer aqueles que eram os mais sofridos, convidando, estimulando e incentivando aqueles que mais sofriam. Bem-aventurados que choram, os pobres de espírito, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm puro coração, os que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados. Então, nós não temos razões para não sermos bem-aventurados, não sermos felizes, porque esses sofredores são todos bem-aventurados. Mas por que em sofrendo se considera bem-aventurado? Porque somente os que estão sofrendo é o que estão pagando contas. Os que estão passando pela vida sem o sofrimento, evidentemente, não é porque são espíritos de escola, mas porque são espíritos que não suportam ainda as provações. Por isso que eu não tenho inveja, isso é até confortador, de não ser bonito, de não ser charmoso, de não ter corpo atlético,
e de não ter saúde plena, eu acho tão bom, porque eu sei que eu estou pagando alguma conta. Porque triste daqueles que são belos, esbeltos, ricos, famosos, e que têm uma vida saudável, eu tenho muito receio, porquanto estão sujeitos a derraparem nos vícios. O convite de Jesus é para sermos alegres. O seu evangelho é de alegria. E não podia ser diferente. Como é que ele iria convencer 12 para segui-lo, pobres criaturas, a maioria pescadores, se não se sentissem felizes? Analisemos, raciocinemos. Que felicidade era essa? Que tipo de felicidade eles sentiam? O psicólogo húngaro Mihaly, ele faz parte da psicologia positiva, e ele idealizou, ele concebeu uma teoria do flow, que quer dizer fluxo, a teoria do fluxo, em que ele analisa a diferença entre prazer e alegria. Nós costumamos buscar o prazer é gostoso. Tomar um suco de uva, tomar um copo de vinho, alimentar-se quando está com fome, tomar água quando está com sede, fazer sexo, descansar quando está exausto, são prazeres. Mas esses prazeres que nós sentimos no dia a dia, eles chegam, saciam nossos desejos, satisfazem a nós biologicamente, e depois vão embora. E nós não guardamos em nós reservas de prazer. O prazer chega, se usufrui e tira o time, e se vai. Já a alegria não. A alegria é algo contagiante que se guarda para o amanhã, para depois, para a posteridade. Segundo o psicólogo Mihaly, a alegria de viver, de saber viver, é um investimento psicológico que nós precisamos agir acumulando a energia do prazer alegre, ou da alegria, da satisfação, do gozo espiritual. Então ele entende, ele compreende que na contabilidade da economia psicológica, precisamos ser mais alegres. E como ser alegres? Então ele explica da seguinte forma, que enquanto o prazer é uma satisfação biológica, a alegria é uma satisfação psicológica. A gente agrada o psiquismo, se é alegre, se é feliz. E então ele adentra na questão da alegria. E ele coloca, por exemplo, e eu até então fazia até acusações, sem entender a mecânica. Eu dizia assim, mas como é que esses caras, essas pessoas, são loucas? Esses alpinistas, subindo o Monte Everest, arriscando a própria vida, qual é o futuro? Só para chegar lá em cima, cheguei. E muitos morrem debaixo de avalanchas. Mas Mihaly, o psicólogo, explica que a alegria, ele tem de ter uma conduta,
um caminho para se alcançar. E o caminho para se alcançar a alegria passa pelo processo de desafios. Quem enfrenta desafios está indo ao encontro de alegria. Desafios que a gente estipula, que a gente busca, porque nos dá prazer, porque nos faz realizados. É fazer aquilo que a gente gostaria, que se sentiria bem fazendo. E quando a gente fala, por exemplo, em caridade, trabalhadores na casa espírita, contribuindo com a sua presença, com a arrumação da casa, preparando uma sopa, visitando pobres, é preciso que esse comportamento seja acrescido do desafio. Da euforia íntima de sentir-se realizado exercendo aquilo, e esse envolvimento em se fazer aquilo que se gosta é tão intenso que quem faz aquilo que ama se esquece até de comer, se esquece até do cansaço, porque ele só almeja chegar num objetivo final, concluir. E eu me lembro do tempo que eu pintava, com pincel e tinta, pintando umas telas. Eu esquecia de comer, de beber água, esquecia do tempo, porque eu estava fazendo uma coisa que eu me sentia bem. Então precisamos nós buscar fazer uma coisa que nos faz sentir bem. E se a gente busca isso, a gente está indo ao encontro da alegria autêntica. Fazer o que se tem prazer. Ah, mas é difícil, faz parte do mecanismo da alegria. Enfrentar as dificuldades e os desafios, porque compensa, pelo lucro que se tem, que se obtém no futuro. Então o velejador, o atleta, aquele que nada, aquele que corre, aquele que joga, o esportista de um modo geral, são criaturas que fazem o que amam e que por fazer o que ama esquece dos problemas, das dificuldades, sente uma alegria íntima e essa alegria se conserva para o futuro, guardado, armazenado dentro do seu psiquismo. São reservas psicológicas, ampliando os recursos da dopamina, da endorfina, da oxitocina, da serotonina. Acumula dados, vibrações, e quando a gente passa posteriormente numa situação de estresse, tira de letra, porque tem armazenado dentro de si recursos que adquiriu pelo exercício contínuo da alegria, de fazer aquilo que gosta. Todos nós temos algum prazer por alguma coisa, busquemos fazer aquilo que gostamos. Mas se alguém disser, mas eu não gosto de nada, faça sem gostar até você se acostumar. Daqui a pouco você não consegue se afastar da casa espírita, de um trabalho de caridade, de uma campanha de assistencial, de tanto se fazer alguma coisa, cria-se o hábito. Precisamos criar o hábito de fazer o bem. Portanto, a diferença entre alegria e prazer, segundo o psicólogo Mihaly, o prazer é uma satisfação biológica que não guarda reservas no subconsciente. A alegria é uma satisfação psicológica que permanece guardado, armazenado, fazendo uma vida mais saudável, mais alegre, mais fortalecida. Busquemos, portanto, esse tipo de alegria. Analisando essa questão, esse raciocínio desse psicólogo húngaro,
começamos a compreender as atitudes dos apóstolos de Jesus. Porque eles estavam enfrentando um desafio imenso: viver sem a pescaria, viver enfrentando acusações e incompreensões. Era um desafio enorme, mas provocava uma alegria imensa estar perto do Mestre, escutá-lo, porque o Mestre transmitia a esperança do amanhã, do futuro. Eles estavam sendo convocados para implantar o reino de Deus aqui na terra. Ou seja, a teoria do psicólogo húngaro justifica a atitude dos apóstolos, que tinham aquele entusiasmo de seguir ao Mestre, de seguir Jesus. O Mestre, ele deixa o seu anonimato, e segundo os relatos bíblicos, a partir dos 30 anos, ele se dirige, convidado que foi, para a aldeia de Caná, Caná da Galileia. Antes, porém, ele passa pelo mar de Tiberíades, onde, como dissemos no princípio, ele encontra-se com Simão Pedro e André, filhos de Jonas, e os convida para segui-lo. Momentos depois, ele depara-se com dois outros apóstolos, Tiago e João Evangelista, irmãos, filhos de Zebedeu. Ele os convida também. E aí ele acresce uma informação preciosa para nós: vinde após mim, eu vos convido para serem agora pescadores de homens. Me perdoe, mas eu fico sozinho, de olhos fechados, imaginando Jesus chegando até mim e dizendo assim: meu filho, venha, meu filho, ser pescador de homens. Esse convite é para todos nós. Ele está nos convidando a sermos pescadores de homens. E como ser pescadores de homens? É mais fácil do que imaginamos. Porque se fôssemos nos especializar na arte de pescaria mesmo, comprar redes, anzóis, iscas, eu estaria de fora. Porque quando eu era solteiro, morando em João Pessoa, eu resolvi pescar. E o pessoal ficou em casa, gozando com minha cara. Ah, muito bem, a gente vai comer, a Janela vai trazer os peixes, a gente vai almoçar com o peixe que ele trouxer. Pronto, eu já saí encabulado. Peguei o trem, fui para Cabedelo. E lá em Cabedelo, eu caminhei no farol. São umas pedras que avançam rio adentro, e na ponta tem um farol. Eu levei anzol, isca e fui pescar. Mas a habilidade, sabe, era 0, alguma coisa. Depois de algumas horas, eu percebi que ia ser uma decepção daquelas. Desci as pedras, arranjei um cesto e fui levar caranguejo, siri. Não levei peixe, mas levei siri. Então esse pescador realmente, sabe, para viver da pescaria. Mas Jesus está nos convidando a sermos pescadores de homens.
como ser pescadores de homens. Se nós espíritas não temos nenhuma pretensão de conquistar multidões, mas pegar pescadores de homens, pescar criatura humana, não é preciso de isca, é preciso de amor. Porque todos nós somos carentes de amor. E se nós exemplificarmos o Evangelho de Jesus, atrairemos para nosso redor, pelo nosso próprio exemplo, e seremos pescadores de homens, prontos a aconselhar aquele que está se falando em se matar, levando o otimismo, a coragem, a energia positiva para outro que é pessimista, pescando criaturas que estão desoladas, abatidas, levando o nome delas para a casa espírita, para tratamento mediúnico, espiritual. É a alegria de servir ao próximo. Jesus então convida João Evangelista e Tiago para serem também seus discípulos. Incontinenti aceitam o convite. Incontinenti. Lá à frente convida Bartolomeu, aceitou imediato. Depois ele penetra em Cafarnaum, passa diante da alfândega, e lá dentro, sentado ao birô, estava Mateus, cobrador de impostos, fazendo contas, processando as pessoas, arrecadando dinheiro para entregar a Roma, entregar a Herodes Antipas, melhor dizendo, a Herodes Antipas. Jesus passa e da calçada, olha para Mateus e diz: Levi, porque o nome dele era Levi, Levi, eu vos convido a seguir-me. Levi fecha o livro de contabilidade, coloca na gaveta, ajeita a roupa e vai seguir Jesus. Que espetáculo! Era a alegria que Jesus transmitia aos seus apóstolos. E a alegria, segundo o psicólogo húngaro, tinha de ser constituído de desafios. Era um imenso desafio abandonar tudo para seguir um profeta, para conquistar aquilo que dá uma alegria íntima, para acumular riquezas espirituais para o porvir. Mateus, ou Levi, passa a seguir Jesus. E Mateus fica tão contente, tão feliz pelo convite recebido de Jesus, que dá um almoço em que acolhe pobres, pecadores e publicanos. Os fariseus, passando a porta, eles que se consideravam puros, perfeitos, salvos, começam a tripudiar daquela atitude de Mateus e da atitude do Mestre Jesus. Olha, que mestre vocês têm, que almoça com pecadores, com publicanos, com doentes. Jesus vira-se para os fariseus e diz para eles: os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. E eu acredito que os fariseus ficaram felizes, porque se sentiam sadios,
quando estavam, na verdade, enfermos da alma. E Jesus acrescenta: eu não vim buscar os justos, porque os fariseus se achavam justos. Eu vim buscar os pecadores. E os fariseus, mais uma vez, se alegram, porque se consideravam também justos e sadios. Mas nós sabemos porque que não estavam preparados para a reforma íntima. E somente a doença, somente a enfermidade, somente a pobreza, somente as dificuldades que chegam a nós, é que nos testam e nos fazem aproximar de Deus. É isso que faz a gente buscar Deus. O prazer material não faz a gente se lembrar de Deus, não, de forma alguma. Em Sumé contavam uma anedota de que São Pedro disse a Jesus: mestre, lá na terra, lá em Sumé, tem o São João lá, está a primeira. Eu queria ir lá passar um... Pedro, não, mas é só eu vou lá um instantinho, coisa e tal. Vá. Isso que São Pedro desceu. Chegou lá, mas meus amigos, era uma beleza. Era dança, forró, pamonha, canjica. Não havia maldade não, mas era muita diversão. Pedro ficou tão feliz quando voltou, disse: mestre, olha lá embaixo, uma beleza, uma alegria toda. Para o ano, eu quero passar logo 30 dias lá, em Campina Grande, 30 dias. Aí disse: mas eu quero uma dúvida, Pedro. Falaram lá em meu nome? Sim, Senhor. Foi a única coisa que não falaram. O pessoal tudo preocupado com a dança, com o forró, com a pamonha, com a canjica. Ninguém falou no Senhor, não, falou não. Tem nada não, Pedro. Para o ano, você passa os 30 dias lá. No ano seguinte, Pedro chegou, bateu lá a porta, e Jesus disse: diga, Pedro. Ah, estou lembrado, pode descer, 30 dias lá. Deixa que tinha chegado uma seca de Torá. O milho murchou, não tinha canjica, não tinha pamonha, não choveu, o açude secou, não tinha forró, foi uma confusão. Ele não aguentou 2 dias, voltou. Ô gente, Pedro, já, Senhor. Ô gente, não gostou não, estava horrível lá, muito sofrimento, sem água, sem nada, uma seca, não tinha canjica, não tinha pamonha. E o pessoal se lembrava de mim, disse: não esqueci do Senhor. Era rezando: Jesus, mande chover, Jesus, tem piedade de nós, Senhor. Não se esquece do Senhor, esquece não. Então nós precisamos do sofrimento. O sofrimento é o tempero da nossa vida. Se você, se eu, se nós estivermos passando uma fase da vida sem nenhum sofrimento, tenha cuidado, você está doente, mas muito doente da alma. Portanto, Jesus, após convidar os apóstolos, após selecionar essa equipe, é convidado Jesus e os apóstolos para a cidade de Caná, onde estava havendo a festa de casamento, as bodas de Caná. Chegando a Caná, aqui para nós, não está lá na Bíblia não, mas aqui para nós, Jesus fazia poucos dias que iniciara a sua trajetória de pregador. Era para ninguém ainda conhecê-lo, mas dizem que o fuxico corre ligeiro, que as notícias se espalham rápido, que os boatos realmente ninguém consegue esconder, e que provavelmente Jesus, na sua casa com sua mãe, imaginemos nós, Jesus está lá e coisa e tal, e faltou dinheiro para comprar azeite. Será que Jesus não transformou água em azeite? Transformou. Faltou vinho. Não, Jesus deu um toque lá e a jarra de água ficou vinho. Tranquilo. Mas aquilo, quem sabe, um conta para outro, Maria conta para Isabel conta para João para o outro. Isso ficou na surdina, isso eu deduzo. Porque se não vejamos a cena que acontece, Jesus está com os apóstolos numa festa de casamento. Imaginemos nós, qualquer um de nós, a gente está numa festa de casamento, tem um problema lá dentro, o bolo queimou, o vinho derramou,
Será que o dono vem correndo para nós, dizer, olha, a situação está ruim, está tudo complicado aqui, faltou vinho, não sei, com a mão na cabeça? Não vai dizer isso. Ele vai esconder o que puder. Vai disfarçar e vai tentar arranjar por parte do pano um jeito de encobrir a falha. Mas não, pelo contrário, foi justamente dizer a Maria, olha, Maria, acabou-se o vinho. Por que foram dizer especialmente e diretamente a Maria? Ela não era dona da casa, era convidada. É porque efetivamente, subentende-se que sabiam que Jesus fazia alguns milagres. Aí Maria cutuca o filho. Filho, faltou vinho. Jesus era viticultor? Jesus tinha uma usina de vinho? Não tinha. E por que ela disse? Porque sabia que ele ia dar um jeito. Aí Jesus diz assim, olha, faça o seguinte, não tem umas talhas aí de madeira, de pedra, cavado na pedra, como fosse tonéis de talhas grandes? Tem. Botem água. Encham d'água. Eles sabiam tanto que ele ia transformar aquela água em vinho, que disseram, olha, bota até transbordar, para captar o máximo de vinho. E botam água que transborda. Jesus perguntou, já encheram as 6 talhas? Já. Agora experimenta. Quando meteram a concha que puxaram era vinho, de primeiríssima qualidade. Então eu faço as minhas análises, as minhas deduções, que Maria já sabia que Jesus fazia isso, aquele boato correra debaixo do pano. Terminou a festa, seguiram juntos conversando, e o apóstolo Pedro estava pensativo, e Jesus disse, Pedro, o que está havendo, Pedro? Você está tão pensativo, Pedro? Não, mestre, é porque o senhor conversando aqui conosco em particular, falou do perigo dos vícios, e o senhor transformou água em vinho. Olha o problema. Ele disse, Pedro, você não sabe, Pedro, imaginar a alegria de fazer o outro feliz. Essa frase é magistral. Essa frase é um recado para nós. Fazer o outro feliz. Você não sabe, Pedro, a alegria que se tem em fazer o outro feliz. Se nós, qualquer um de nós, aprendemos a fazer o próximo feliz, nós ficaremos felizes. Nós acumularemos em nós o nosso psiquismo, investimento psíquico de alegria, de paz, de otimismo. Você não faz ideia, Pedro, do que é fazer o outro feliz. As vibrações que os outros mandarão de volta para você. E a festa, Senhor, de casamento, o povo dançando. A alegria de viver, Pedro, é importante. A minha mensagem é de alegria. Eu não vim contrariar a alegria de ninguém. Além do mais, Pedro, as almas se encontram na terra para cumprir missões, para matrimônios, para encontros sagrados. Eu quis iniciar minha mensagem de evangelização aqui na terra com um casamento, para mostrar a importância do lar, na educação do ser humano. Salvo essa educação, nós não alcançaremos a felicidade. Jesus fala do Evangelho de Mateus, capítulo 13, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. É um tesouro escondido que ninguém sabe onde está. Enterrado.
mas que casualmente alguém, caminhando pelos terrenos, cutucando, fuçando o solo, descobre que aquele terreno esconde debaixo do solo uma fortuna incalculável. O que é que essa pessoa vai fazer? O que é que nós iríamos fazer? O que é que nós desejaríamos fazer? Voltar correndo para casa, vender a casinha, vender o jumento, vender o cavalo, vender o carro, vender as coisas que possui, juntar dinheiro para comprar aquela propriedade, porque tem um tesouro lá dentro. Nós todos aqui estamos caminhando na vida e de repente nos deparamos com um tesouro, que é o Evangelho de Jesus. O óbvio seria nós gastarmos todos os nossos recursos para conquistar esse tesouro, para vivenciar esse tesouro, para conviver com Jesus no coração. É essa a mecânica de Deus, a mecânica do Cristo. Mas nós somos cabeças duras, criaturas complicadas, complexas, que resolvemos ficar tristes quando poderíamos ser alegres. E o caminho para sermos felizes é fazer o outro feliz. Se preocupe em ajudar o outro, em amparar o outro, a consolar o outro. Se Jesus não tivesse pensado dessa forma, não teria vindo à terra. Pensou só nos outros, só em nós, em fazer-nos felizes. No ano de 1913, nascia nos Estados Unidos Eleanor, que iria transformar-se numa grande escritora, grande romancista, que ela escreve depois um livro de título Poliana, o jogo do contente. Como é de meu hábito ficar criticando as coisas, eu também fiz críticas em torno do jogo do contente, mas observei posteriormente que é importante nós aplicarmos na vida, quanto possível, um pouco do jogo do contente. Está certo que, se exagerar, existe dentro da psicologia um estudo sobre a síndrome de Poliana, mas não estamos aqui para questionar extremismos, mas compreender a necessidade de encararmos a vida com alegria. E ela conta, no livro Poliana, o jogo do contente, a história de uma menina, lógico, o nome dele é Poliana, que era órfã de mãe, e que seu pai era um sacerdote, e que disse para ela: minha filha, para se viver no mundo de uma forma aprazível, é preciso se usar o jogo do contente. Papai, o que é o jogo do contente? O jogo do contente é transformar os momentos difíceis em momentos motivadores, retirar das situações complicadas situações interessantes, lições, aprendizados, nunca ser pessimista. O jogo do contente é buscar viver sempre contente. Como nós somos, de um modo geral, pessoas tendentes à depressão, à tristeza, é importante a gente fazer um pouco esse exercício do jogo do contente. E o pai explicava para a filha: minha filha, jamais fique triste, decepcionada, deprimida, com problemas que você pode tirar de letra. Aí um dia, Poliana escreveu uma carta para Papai Noel. E no Natal chegou pelos correios a entrega do que ela esperava, que era uma boneca belíssima,
Mas houve uma confusão nos correios. Ao invés de chegar a boneca, houve uma troca de mercadoria. Chegou um par de boletas. Ela olhou, assustou-se, e o pai disse: minha filha, lembre-se do jogo do contente? Disse: como assim, papai? Olha o lado bom das coisas. Qual o lado bom? Eu queria uma boneca, veio boletas. Lembre-se do seguinte: como é bom eu não precisar de boletas. Fica contente, feliz. É mesmo, papai. E ela ficou então feliz. Feliz porque não estava precisando. O pai desencarna. E ela vai ser cuidada por uma tia muito rica e muito chata. Quando ela chega lá, a tia olha para ela e diz: minha filha, aqui na mansão está tudo ocupado, você vai ficar dormindo no sótão, lá em cima, com a poeira. Ela voltou e disse: tia, mas que lindo o sótão. Lá do alto eu vejo melhor a floresta, escuto os pássaros cantar, como é bom, eu estou tão contente que estou morando agora no sótão. Deu 8h05 da manhã, ela chegou e disse: desculpe, tia, eu chegar atrasado 5 minutos. Não tem desculpa. Você vai tomar o café da manhã na cozinha, com a empregada doméstica. Tem mais, não tem direito a bolo, a torta, a queijo. Vai comer somente pão seco com leite. Disse: mas que bom, titia. Eu adoro a secretária, é minha grande amiga e confidente. Eu adoro pão e leite, que bom que eu vou para a cozinha. Então essas coisas, depois que eu li e refleti, meu Deus, como eu sou chato, como eu posso melhorar, como eu posso ser um pouco mais otimista, como eu posso ver as coisas do ângulo positivo, como eu posso transformar o limão numa limonada gostosa, suculenta, revitalizante. Lógico, não vamos exagerar. Por quê? Seria uma fantasia dizer que tudo está perfeito. Não. Aí também já seria distorcer a realidade. Precisamos nós transformar a realidade da terra de triste por alegre, com nosso exemplo, com nosso esforço pessoal, com nosso empenho. Jesus de Nazaré, nosso amigo e irmão maior, deixou para nós esse evangelho precioso, que nos concita a sermos alegres, porque somente sendo alegres é que levamos avante esta vida com otimismo, levando a mensagem de amor ao próximo, dando exemplos de compreensão, seguindo a Jesus, que não nos desampara em momento e em circunstância alguma. Louvado seja Deus. É a nossa gratidão a Ele pela vida do Messias, não o Messias crucificado, derramando sangue, mas o Messias ressurgido dos mortos, irradiando luz, tocando nossos corações, estimulando-nos a arte de viver com alegria. Que Deus nos ampare.